Atenção, tripulantes! Nova transmissão recebida. Está no ar o Centauri News. Hoje eu quero retomar aqui no Centauri News um tema que chamou muita atenção no cenário espacial internacional nos últimos meses e só agora ganhou uma explicação oficial. Aquele lançamento da InnoSpace realizado no CLA, no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, um lançamento que carregava não só um foguete, mas uma grande expectativa no Brasil. E não era à toa, nós não estamos falando de um teste qualquer, estamos falando de uma operação internacional envolvendo uma empresa privada sul-coreana, utilizando a infraestrutura brasileira dentro de um mercado espacial que cresce de forma acelerada. E Alcântara há décadas aparece nesse debate. Sempre foi citado como um dos melhores locais do planeta para lançamentos orbitais. E o motivo é físico, é simples e ao mesmo tempo poderoso: a proximidade com a linha do Equador. Isso permite aproveitar melhor a rotação da Terra, reduzindo o gasto com combustíveis e aumentando a eficiência das missões. Mas até então, muito disso ainda estava no campo do potencial, e esse lançamento mudou esse cenário. Porque pela primeira vez em uma operação internacional completa, Alcântara mostrou na prática a sua capacidade real. Infraestrutura funcionando, coordenação técnica, integração de equipes, protocolos de segurança, tudo acontecendo em uma campanha de lançamento real. Mas então veio o problema. O foguete explodiu poucos segundos após o lançamento. Segundo a investigação conduzida em conjunto com o CEMIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, cerca de 33 segundos após a decolagem do foguete Ambit Nano, ocorreu um vazamento de gás. E esse vazamento aconteceu na parte frontal da câmara de combustão do primeiro estágio. E aqui entra um ponto importante: não existe detalhe pequeno em engenharia aeroespacial. Esse vazamento foi suficiente para causar uma ruptura estrutural da câmara e interromper completamente a missão. E o interessante aqui é que essa conclusão foi tirada não de forma superficial, mas sim com a combinação de imagens de alta precisão e mais de 300 fragmentos do foguete recuperados e analisados. Uma investigação conduzida nos padrões internacionais altamente rigorosos. E tá bom, mas qual foi a causa desse acidente? Bom, aí parece que algo fora do contexto pareceria simples. Foi uma compressão insuficiente em componentes de vedação. Um problema causado provavelmente durante a remontagem de uma peça crítica da câmara de combustão. Pois é, galera, foi um problema na montagem. Mas em um ambiente com temperatura e pressões extremas, isso é um fator crítico. E pode revelar aqui uma das características mais fascinantes da engenharia espacial. O sucesso ou falha depende muitas vezes de pequenos detalhes. O Ambit Nano utiliza propulsão híbrida, e esse tipo de sistema exige uma precisão ainda maior, porque combina oxidante líquido com combustível sólido. Qualquer falha na vedação, qualquer instabilidade no fluxo, pode comprometer todo o sistema. Mas aqui vale um ponto para se ressaltar, porque a falha não foi atribuída ao centro de Alcântara. Pelo contrário, a operação brasileira foi considerada consistente do início ao fim. E isso muda completamente a leitura do episódio, porque mostra que o Brasil não está apenas no campo da promessa, mas sim despontando com capacidade operacional real. E isso tem enormes implicações. Pequenos satélites, CubeSats, constelações orbitais, tudo isso está redefinindo a economia espacial global. E nesse cenário, a base próxima ao Equador é extremamente estratégica. Outro ponto importante foi a integração internacional, porque essa missão envolveu equipes de 2 diferentes países trabalhando juntos com protocolos técnicos integrados. Esse tipo de experiência gera algo muito valioso, aprendizado institucional. E isso permanece mesmo após a falha. Talvez por isso a própria InnoSpace já sinalizou que pretende retornar ao Brasil ainda em 2026. Segundo a empresa, melhorias já estão sendo implementadas, revisão do processo de montagem, reforço no controle de qualidade e ajustes técnicos. E isso diz muito: a confiança no Brasil. A falha foi tratada como um problema do veículo, não da base. Então, ouvinte, dá para dizer que mesmo com a falha houve sim um avanço, porque na área espacial cada missão gera conhecimento, e a empresa acumulou aprendizado técnico e o Brasil credibilidade. Talvez estejamos cada vez mais próximos de uma nova fase,
a fase em que Alcântara deixa de ser promessa e passa a ser protagonista. Se isso se confirmar nos próximos anos, o Brasil pode ocupar um papel muito relevante na nova economia espacial global. Centauri News. Transmissão encerrada.